Show de bola. Show de bola. O que acontece, cara? E aí, vamos lá. Calma. Vai. Calma, você tá muito... Eu tô de olho no meu lanche que você não deixou eu comer. Calma. Você comeu o seu e eu não comi o meu. Vamos lá. Quando estourou, porque estourou essa notícia... Verdade. Estourou a notícia, estourou. O pastor Samuel se separou e está separado e tal. E agora, como que vai ficar a igreja e blá blá blá. E simplesmente, tipo, o pastor Samuel era bem mais ativo na internet e tal. E daqui a pouco, pum, sumiu. Sumiu, desapareceu e aí tal, entrou todo um processo. Hoje, mais perto, a gente entendeu o que foi. Mas... a igreja com o pastor Samuel, como que foi essa questão da separação e o pastor Samuel? Tá, e agora eu tô falando do pastor Samuel, não tô falando do Samuel, porque existe o pastor e existe o Samuel. Sim. E aí a gente vai entrando nos dois, nesses dois homens aí, que é um só. Mas como que foi isso pra você? Como que a igreja pegou essa situação de, meu Deus, um pastor se separou e é o pastor que... Deixa eu me ajeitar na cadeira. É o pastor que vem na minha igreja. Se tem os vídeos dele no YouTube, corta, tira. Ministrou encontro de casais aqui. Ministrou encontro de casais, aconselhou casais e corta todos os vídeos que ele apareceu. Aconteceu isso, cara? Oh my God. Mas aconteceu isso? Teve essa questão É assim, ó. com a igreja? Eu sou sincero em dizer pra você, Vitor. As pessoas, o eclesiástico não está pronto para lidar com a questão de divórcio no ministério pastoral. Não sabe lidar. Eu senti na pele isso. Então, a minha experiência, ela foi pesada. Por quê? Porque você vem numa dinâmica de estar interagindo dentro de um corpo com muita assiduidade, cara. Então era natural para mim estar ministrando em lugares, era natural para mim estar ministrando em igrejas, era natural para mim estar ministrando em congressos, seminários, conferência. Era natural para mim, cara, ministrar para pastores e líderes, sabe? Era natural para mim ministrar para 2, 3, 4, já ministrei, sabe? Deus sabe que eu falo isso aqui com muito temor, não é para glória de homem nenhum, mas ministrar para 5.000 pessoas ou mais, já tive essas experiências, fui missionário, cara, trabalhei com família, pastoreei uma igreja durante 15 anos, sou pastor há mais de 20, entendeu? Durante 15 anos, sou pastor há mais de 20, entendeu? Mas tudo isso no divórcio não tem qualquer importância ou significância, cara. Porque o que eu ouvi muito do eclesiástico eram as questões de o que aconteceu. As pessoas não perguntavam para mim como eu estava. As pessoas não perguntavam do Samuel. As pessoas não perguntam. As pessoas não têm esse cuidado. Então, às vezes passa no momento quando as coisas aconteceram, o eclesiástico, eu fazia parte de uma rede de pastores, um grupo, e muitos líderes, eu cooperei com eles. Mas quando aconteceu, a pergunta que eu mais ouvia era: o que aconteceu? As pessoas não estavam preocupadas com as minhas emoções. As pessoas não estavam preocupadas, cara, como é que ele tá, como é que ele tá se sentindo, em que condições ele tá. Porque o que acontecia, no Lugar de Vida, que foi o ministério que eu encerrei agora em 2021, nós encerramos as atividades lá. No Lugar de Vida, o que aconteceu? O corpo diretivo, a equipe que eu tinha de governo, entendeu que não dava para trabalhar no secular e pastorear. Não funcionava. Então a equipe, depois de um estudo, entendeu que daria para ter um recurso muito simples, graças a Deus, e me dava um valor para que eu pudesse trabalhar de tempo integral na igreja. E nós fazíamos isso. Então eu trabalhava na igreja, mas eu tinha também aqueles momentos que você ministra, e é muito comum da comunidade cristã suprir as despesas de quem vai ministrar.
Então isso sempre cooperou muito. Quando tudo aconteceu, Vitor, para você ter uma ideia, haviam alguns eventos que estavam agendados. E aí, quando aconteceu, meu telefone tocava, cara. Desmarcando. Ó, vai ter uma mudança na programação, sabe? E aí nós estamos mudando, né? Tivemos mudando, então, pastor, a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Aí você passa assim, tá bom, irmão, é compreensível. Mas era muito mais, pastor, é o seguinte, ó. A gente não sabe lidar com isso, cara. Falta essa verdade, cara. A gente não sabe lidar com isso, pastor. Com um pastor divorciado. A gente não sabe como lidar com isso. Então, assim, a agenda de meses que eu tinha foram todas canceladas. Tá? Telefone que sempre trocava, pessoas entrando em contato, pedindo conselhos, pessoas que iam até lá, implantando ministérios que vinham para nos abraçar, mas que precisaram de conselho, ajuda, apoio, que nós fizemos, sumiram. Eu escutei, chegou até mim de uma maneira muito segura, né? Fala para o pastor Samuel sair da caverna, meu. E nesse processo eu entrei numa depressão profunda, violenta. Nessa depressão, mano, é o seguinte, quem já teve depressão e quem vivenciou a depressão sabe como é que é. Você quer fazer as coisas, mas você não consegue. Então assim, eu estava em depressão. Eu passei por um processo pesado, né? Eu passei pelo vários lutos. E quando isso aconteceu, cara, eu me vi só, literalmente só, mano. Então assim, a igreja, quando eu falo assim, a igreja, eu falo assim, o eclesiástico, né, meu, poderia ter te abraçado. Poderia ter feito algo. Mas você não acha que você acha que isso foi generalizado? Ou também quando você entrou nessa vou falar bad, tá? Coisa bem jovem, sim. Não sei se você entende. Uhum. Mas essa questão bad... Tô sendo tirado, mano. Essa questão jovem... Sendo tirado, mano. Você sentiu... Eu fiquei meio down, então, pai. Você sentiu que... Senti nada. Poderia ser generalizado isso? Ou porque você já, entrou e sentiu que talvez você também se bloqueou? Há muita coisa. Na verdade é o seguinte, tem os estágios. O primeiro estágio é o da vergonha. O primeiro estágio é o da vergonha. A vergonha é um negócio cruel, cara. Por quê? Porque eu fiquei, você entendendo? Então eu fiquei ali. Eu tive que lidar, sabe, com a comunidade. Eu tive que lidar com a cobrança, com a expectativa. Eu tive que dar explicação. Isso é horrível, né, cara? Eu assumi essa postura, eu assumi esse papel. Então fazer isso foi penoso, mano. Então o primeiro impacto é a vergonha. Tanto que no dia que eu compartilhei, eu desabei em lágrimas, porque a vergonha, o peso da vergonha, cara. Porque as pessoas, elas tinham uma expectativa. Você entendeu? Elas tinham. E uma coisa que eu sempre faço, e as pessoas me perguntam, a igreja, algumas pessoas da igreja me abraçaram. Outras, elas se retraíram. Porque fica aquela questão. As pessoas não olham pro homem, elas querem saber a causa, mano. Eu acho da hora o Cristo que a gente prega, porque ele não fica atrás de causa, mano. Ele quer dar a solução. Quando Jesus aparece para João, lá naquela visão que ele tem em Patmos, Jesus fala para ele assim, vai lá e fala pro pessoal de Éfeso, lembrar de onde eles caíram. Jesus não acusa, fala assim, lembrar de como eles caíram. E assim, isso é uma natureza horrível do ser humano, né? Então, cara, a vergonha é o primeiro estágio. Mas quando eu compartilhei, eu já estava em depressão. Eu já não estava conseguindo mais lidar. Tanto que tiveram pessoas que vinham me abordavam pesado, cara. Mas e aí, mano, o que tá acontecendo, cara? Meu, fala o que tá acontecendo. Houve infidelidade, você foi infiel. Porque as pessoas sempre atribuem pro Samuel, e essa demonização do homem é uma praga, meu. Infidelidade. Sabe? A demonização do homem é uma praga, cara. Isso tá dentro da igreja, cara. Tá em qualquer lugar da sociedade. Mas a demonização do homem, não, porque você acaba sendo um cara mais comunicativo, então você. Você é o cara da merda. Você fez alguma coisa. Então assim, é difícil você lidar. Então, cara, as coisas chegam onde chegam porque chegaram, mano. Então, cara, foi pesado? Foi. Primeiro estágio foi o da vergonha. Segundo estágio, a parte mais difícil foi que você
quando tornou público, vou trazer uma pergunta pra você. Você tem um amigo que você diz que é seu amigo, que você ama e tudo mais. Cara, você sabe que o seu amigo tá enfermo e ele pode morrer. É natural, cara. Peraí, vou lá. Sim. Vou lá, né, meu? Sabe? É, algumas pessoas, eu me lembro bem que na depressão, no meu diagnóstico do psiquiatra, ele dizia pra mim assim, Samuel, cobre menos de você. Cobre menos de você. E eu tentei, né? Falei assim, eu tentei cobrar menos, mas é muito complicado. Você tá com depressão, cara. Como é que você lida com a depressão? Como é que você lida? Como é que você lida entre a realidade, a expectativa e as neuroses da depressão? É um negócio complicado. Sim. Porque é químico. É o seu corpo, cara, dizendo pra você, colocando limites em você. É você querendo fazer algo assim, você tem 30 segundos, 1 minuto de euforia pra fazer. E de repente vem aquele quebra de tudo. Aí a mente vaga pra um monte de lugares. Né? Mas alguns, poucos, talvez 2, 3, cara, sabiam onde eu estava. E foram até onde eu fui. Mas de um corpo eclesiástico, um programa de mais de 60 pastores que eu estive próximo, cara, nem o WhatsApp. Por quê? Hoje eu entendo. O eclesiástico não sabe ainda, cara, lidar com isso. É como o homossexualismo dentro da igreja. Tudo isso não é muito difícil pra lidar, cara. Por exemplo, um modelo de família. O cara chegou pra mim e falou assim, ó, meu, eu sou feliz com a minha família. Como é que é a sua família? Eu, minha mãe e meu gato. E o cara, meu, é a família dele. Então, essas coisas hoje, elas assustam algumas pessoas. É estranho para algumas pessoas, mas é uma realidade que a gente tem que aprender e estamos buscando. Talvez hoje eu possa falar, porque eu senti na pele. Né? Eu senti na pele, cara, que a realidade foi mais pesada do que aquilo que a gente tinha em teoria. Foi muito pesado, cara. As pessoas diziam assim, que eu era orgulhoso porque as pessoas queriam que eu comparecesse nas casas, queriam que eu comparecesse nas igrejas deles, como se eu tivesse uma satisfação a dar. E eu tava em depressão, mano. Mas assim, como assim? As pessoas queriam que você fosse nas igrejas pra sim. se explicar? Alguns pastores, pô, mano. Chegaram nisso? Sumiu, pô. Meu, vem aí pra gente conversar. Vem aí pra gente conversar. Eu falei assim, cara, eu não estou em condições. Aparece aqui, você sabe onde eu tô. Então, assim, é um negócio delicado, cara. Até hoje ainda é delicado. Né? Eu estive numa igreja para conhecer. Eu fui, cheguei lá. Aí alguém lá sempre acaba reconhecendo você, o mundo cristão, o mundo, né, de... Aí alguém me reconheceu. Ah, poxa, pastor. Aí, pastor, aí alguém pegou e chegou assim. Falou assim, e a família? Eu falei, não, cara, eu não tenho família. Eu sou divorciado. Aí o cara, tá. Então o plano era me colocar naqueles costumes de pôr na tribuna. Mas quando percebeu que eu era divorciado, né, aí... Quebrou a ideia. Quebrou a ideia. Porque de fato, né, meu, nós temos que lidar com isso, né, cara? Nós temos que lidar com isso. Não é fácil, ô Vitor. Eu recebi, talvez aí umas 4, 5 mensagens de algumas pessoas. Seu pai mandou mensagem, ainda me lembro, um contato. Mas um outro pastor também, um pastor... O nosso pastor chegou até aí 2 vezes na sua casa. Sim. É que eu já não morava lá, né, mano? Você entendeu? Ele chegou uma vez na igreja e uma na sua casa. Entendeu? Então, assim, eu fui... Mas não, na sua casa não lá. Na casa do seu Pedro mesmo. É que eu acho que eu não tava... Você tava viajando. Então... E assim... Tinha saído de uma viagem. O desafio, cara, ficou pesado porque você percebe que é pesado pra igreja hoje lidar com o divórcio dentro da membresia é uma coisa, mas o divórcio no altar, cara, porque a ideia do divórcio é sempre que houve algo pecaminoso. Você entendeu? E aí vem, meu. É verdade. Né? A ideia do apontamento. E eu nunca fui um cara de cobrar essas questões, sabe? De ficar de cima cobrando. Não. Entendeu? Eu sempre fui o cara do vamos conversar, vamos trocar ideia. Você me conhece, a gente tem sempre isso. Mas que foi assustador, foi, cara. Porque você se vê meio só, cara. Você se vê. E aí a depressão me nocauteou. Ela me nocauteou. Porque aí
quando eu talvez poderia tentar gritar por socorro, na depressão, cara, eu fiquei com as medicações e fiquei ali. Aí o Wellington, né, é uma pessoa que sabe disso, né? Então, assim, o Wellington, ele tinha contato com alguns pastores e o Wellington falava isso, abertamente. Ele falava isso, meu, o pastor tá lá, meu, vai lá, liga lá. Mas não vinham, não vinham não. O pastor que foi um cara que foi muito formidável, foi um cara incrível. Eu vou dar nome porque foi um cara incrível. O pastor Eliel, a igreja Impacto, meu, fica aqui no Guarani. Meu, ele foi um cara que colou e veio, foi muito ombro. O pastor Marcos, da Casa do Leão. Mas, cara, o braço era muito maior, entendeu? E aí, assim, de você chegar e perceber que as pessoas têm o desafio, cara. É um desafio pra nós, Vitor. É entender que isso vai acontecer, cara. Vai acontecer em algum momento, em várias situações. Então, eu senti na pele. Eu senti na pele. Por exemplo, hoje eu estou lá na ITPA. É um desafio pro pastor Cisne, mano, lidar com isso. Ainda é. Né? Eu vejo o carinho, o cuidado dele de me abraçar, de me introduzindo no corpo. Eu mas fico pensando na cara, cabeça dele, né? Assim, de como lidar. Primeiro, um pastor com um ministério de mais de 20 anos, que era pastor presidente da sua igreja, que tem toda a condução do povo, sabe lidar com o povo, certo? Tem todo esse ponto. vai na paz, Lindão. E também. Valeu, lindão, obrigado. E também tem a questão dessa questão do divórcio. Porque fica na cabeça. E agora, como que eu faço? Uma experiência que eu tive com o Sidney não aconteceu, graças a Deus. Né? Mas eu tive uma experiência que eu fui no ministério e a intenção, de fato, lá era criar vínculo, né? No sentido de falar, meu, eu preciso voltar. Tanto que quando tudo aconteceu, de primeiro momento eu falei assim, ó, não vou não, chega. Sente apostigo. Que legal. Saudade, minha linda. Parabéns, virou mãezona já já. Ó o Cassiano. Cassiano, eu sei que você passou, eu passei também, não é brincadeira. Quem passou sabe, cara. Quem passou sabe. É um negócio assustador. Né? Hoje eu já me coloco à disposição de alguns, eu tenho recebido alguns contatos de pessoas que passaram pelo divórcio e hoje entram em contato comigo. Como você lidou com isso? Me ajuda, eu não estou sabendo lidar. Então hoje eu compartilho um pouco dessa experiência e de alguns caminhos que em Deus eu fui encontrando para não ficar preso nesse luto. Porque senão você fica lá, cara. Isso vira uma âncora, né, meu? Então, eu chamaria a atenção hoje. Porque eu passei por um processo muito interessante. É o fato de você ser pastor experiente, cara. Você tocou num ponto que é fantástico. Sim. E principalmente numa igreja que não tem 2 anos ainda. Tá implantando. Como que fica? É né? um desafio. Como é um que desafio. Eu respeito a postura dos meus pastores, né? Meu carinho e admiração por eles, porque é sempre um risco, cara. Você tem experiência, você durante 15 anos você cuidou de um corpo que começou do zero, né? Então você tem experiência. Tiveram lugares que eu cheguei, Vitor, que quando eu cheguei lá, meu, o argumento de início, né? Tipo, você percebe que Entre a pessoa fala linhas. assim, meu, o que eu faço, cara, com um cara como você? Entre linhas. Então assim, fica sempre algo subjetivo, mano. Eu não queria estar na pele desses caras. Eu não queria. Um exemplo, se eu tivesse passado por isso do que você passou, a primeira coisa que eu pensaria assim é ir pra um lugar grande, uma igreja grande, e me meter lá no meio lá e fingir que não sou ninguém. Pelo menos essa seria a minha mentalidade. E ó, pra você ter uma ideia. Pra dar uma sumida. Eu tentei fazer isso aí. Aí você chega nos lugares, sempre tem alguém que te reconhece. Sempre, cara. Eu fui pra alguns lugares, eu fui pra uns ministérios, mas numa de tipo assim, meu, deixa eu me alimentar, deixa eu voltar. Mas quando tudo aconteceu, no auge do negócio, eu havia dito assim, meu, na boa, tô fora. Quando tudo aconteceu, no auge do negócio, cara. E por que você pensou? Porque você olha assim, você passa do ponto de não achar justo, cara. A mente da gente é complicada, mas não é justo. A doação que você faz, e aí eu volto na expectativa. A doação, a entrega que eu você... dei todos esses anos. Entendeu? Por pessoas que quando... Cara, eu fiz a mudança do prédio
tratado como se eu fosse um pecador, velho. Eu fiz a mudança da onde eu estava com o Wellington. Nós desmontamos uma igreja de 160 mil de patrimônio. Nós dois, mano. Aí teve uma aparição de uns poucos amigos para momentos. Mas quem fez o negócio fomos nós. Então assim, cara, é assustador, meu irmão. Você pastorear um corpo que chegou a ter 250, quase 300 pessoas. E de repente você saber que você fez por tantos, mas por alguma coisa que estava sendo dita, você ficou como um pecador lá, abandonado. E essa sua liderança toda te abandonou? Ficou, cara. Eu não tenho vergonha de falar, porque o que. Teve gente que se despediu de mim por WhatsApp, mano. Você tem noção? Teve gente que se despediu de mim por WhatsApp, mandou um WhatsApp. Caramba, mano. Aí isso assusta, cara. Fala, caraca, mano. Mas e toda a história que foi construída? Então, a gente quer saber. Lá no céu nós vamos descobrir. Lá no céu a gente vai descobrir. Porque no céu. Então não era verdade. Porque no então céu todo nós o carinho e o amor não era verdade. Então, a gente chega. Água. Acho que eu tenho aqui um pouquinho, mas eu quero mais. Eu tenho. Você tá ligado? Vitor, eu vou ser sincero contigo. Eu não vou cometer, né, a gafe de dizer que o amor não era verdade. Porque é que eu entendo que tem pessoas e pessoas. Tem gente que não sabe o que fazer, cara. Fica tão mais perdido que tudo. Tem pessoas que sabem o que fazer. Com relação a isso, é estranho. Você não fica confortável. Obrigado, querido. Não, mas assim, beleza. Eu não digo só nesse seu caso. Mas eu digo assim, por exemplo, coisa. Você já lembra um pouco da nossa história aqui, antes de vir para 100? E teve muitas pessoas que lá atrás batia, Sim. que amava, isso nunca vai acabar. que quantas vezes não dormimos na casa, que eu dormi na casa, porque sempre foi desses, né? Quantas vezes não dormi na sua? Sim. De dormir Cara, na casa e tal. E aí no momento que, tipo assim, eu não respondi a expectativa que a pessoa tinha sobre igreja e tal, a pessoa nunca mais olhou. Ô Samuel, tem pessoas que já passaram por mim na rua, olharam pra minha cara, e a gente teve história. História chegar ao ponto de história familiar, nesse ponto, e a pessoa não olhar na minha cara. A pessoa atravessar e fingir que não me viu. Você entendeu? Aí você fala, pô, mas beleza, independente de qualquer situação que você criou na sua cabeça, não existe uma história? Essa história não é muito maior do que... Então existe também isso daí. Então, assim, ó, lógico. A gente é ser humano, pô. Eu não vou deixar, eu não vou levar lá no radical, porque senão eu encho meu coração de vontade de justiça. Eu vou meter bala geral. É nada, brincadeira. Mas é uma coisa que a gente pensa. Sim. Mas é uma coisa que a gente pensa, pô. Mas assim, ó, ser humano. Você de uma certa forma tocou num ponto que você espera o mínimo do bom senso, da consideração. Não tem jeito. Falar que não vou ser hipócrita. Não vou ser hipócrita. Eu tive pessoas, cara, que quando me encontraram, mudaram de rumo. Eu tive pessoas que, me evitaram. Lixo. Tratar como lixo. Entendeu? Então, assim, qual é o problema? Você tá tipo assim, ó. Você tá saindo de uma depressão. Você tá passando por um processo pesado, cara. Então, assim, é complicado porque você ainda não tá sabendo equalizar as suas emoções. Né? Em um desses momentos de desespero, sabe? Quando isso estava acontecendo, Vitor, eu estava no auge da depressão. E o meu psiquiatra, na época, ele me passou uma medicação. E essa medicação que ele me entregou, eu tinha que tomar ela uma vez por dia. De manhã e à noite. Né? 2 vezes por dia. Né? E eu estava muito mal. Eu estava começando a ter crises de pânico. E num desses momentos, eu tive uma crise tão violenta. Eu estava no templo. Né? Sozinho. Estava já decidindo reorganizar para encerrar todas as atividades. E aí, cara, a dor era tanta, o sofrimento era tanto, que eu comecei a falar comigo mesmo. Falei assim, meu, não é justo isso. Não é justo passar por isso. Não é justo eu estar nessa condição. E assim, é uma dor inexplicável. Por quê? Porque a gente quer encontrar razões para estar passando por certas coisas. Algumas coisas a gente não vai ter resposta. Vitor, hoje eu posso dizer para você e para quem está assistindo, eu entendo muito bem o coração e a mente de um suicida. Eu entendo. Naquele dia, um sábado, pela manhã, mais ou menos umas 9h30, eu estava tão cansado, cara, do isolamento. Eu estava tão cansado, sabe, da dor. Do cancelamento. Eu estava tão cansado
que eu parei, eu olhei pra Avenida Imperador e eu falei, eu vou acabar com isso hoje. Eu vou acabar com isso agora. Eu levantei, eu olhei pro portão e eu pensei assim. Porque aí fica um aglomerado de vozes na sua cabeça. E eu entendo que algumas podem ser espirituais, outras são frutos da medicação, outras são frutos do estado que você está quimicamente. É tudo. E aí, cara, eu decidi, Vitor. Eu não fiquei hesitando, eu decidi. Eu vou acabar com isso agora. Eu decidi, falei assim, ó, eu vou levantar, eu vou entrar naquela Avenida Imperador, o primeiro ônibus, eu não vou pular na frente de carro nenhum. Eu quero entrar debaixo de um ônibus, porque eu quero ter certeza, mano, que eu não vou ficar sofrendo de dor e nem eu não quero dar trabalho pra ninguém. É isso aí. Foi exatamente isso. Eu não aguento mais essa dor que eu tô sentindo. Então, cara, eu levantei e eu saí correndo dentro da igreja pra ir pro portão que já tava aberto. E eu falei assim, o primeiro ônibus que eu ver, eu vou entrar embaixo. Era uma decisão. Eu já tava decidido. Quando eu levantei, uma voz gritou no meu ouvido, dentro daquele santuário, cara. E quando aquela voz gritou, a minha perna dobrou. Eu não conseguia ficar de pé. Eu lembro disso, eu tenho essa... Putz, cara. Eu tenho essa memória, cara. Como eu amo esse Deus, cara. Porque muitos não conseguiram ouvir essa voz. Mas ele falou, cara, eu não esqueço essa voz. Essa voz falou assim, não faça nada, mas com imponência, com autoridade. Não faça nada. E aí, cara, a perna dobrou. A perna dobrou. Quando a perna dobrou, eu caí. Eu caí prostrado e fiquei tentando entender o que era aquilo. E aí a voz falou de novo ao meu coração. Hoje eu sei, era Deus falando comigo. Você não faça nada. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou contigo. Eu levantei, Vitor, porque eu pensei, é coisa da minha cabeça. Eu levantei e quando eu levantei, que eu tentei correr, as pernas não movimentavam mais. Aí vinha passando do lado onde é o prédio lá que você lembra, tinha uma casa de textura, de tintas lá. Acho que ampliou agora, né? Isso, agora ampliou. Aí esse cara me viu e gritou, me chamou. E aí, pastor, tudo bem? Como é que você tá? Aí eu falei, não tô bem. Ele percebeu, ele entrou. Eu falei, cara, não me deixa sozinho, que eu vou fazer besteira. Naquele dia, Vitor, eu atentei contra a minha própria vida. Eu queria acabar com tudo, mano. Mas Deus tinha outro plano. Eu me vi numa condição de olhar para a minha realidade, de olhar para todo o cenário e falar, cara, qual é a importância? Como lidar com esse tipo de coisa? Eu vejo a bondade de Deus. Eu não sei qual foi o plano que Deus traçou. Eu não sei o que Deus... Mas eu sei que, cara, alguns que tiram a vida são chamados por tantos nomes. Mas, mano, eu te digo de verdade, sabe, Vitor? Quando isso aconteceu, depois de um tempo eu liguei pro meu médico, ele aí tá lá na bendita da bula, mano. A gente não lê a bula, né? Você tem que ler essas bulas, cara. Você compra remédio, lê a bula, Zé. Vai por mim. Na bula tava lá 1%. 1%. O miserável Deus, sou o cara do 1%, mano. Milhões. E o resto vagabundo. Aí 1%. Mano, 1%, mano. 1% pode ter pensamentos suicidas. Tá lá no negócio. Eu não li a bula. Se eu tivesse lido, eu falei assim, mano, caramba, velho. Podia ter evitado. Mas na verdade, cara, não dá, meu. Porque assim, eu acho que todas as coisas, de alguma forma, hoje me fazem... E eu consigo hoje olhar pra vida. Eu consigo olhar hoje com outra perspectiva. Mas eu tava num furacão, meu, de situações. Tava num furacão de circunstâncias. Sabe? Tinha muita coisa na minha mente. Tinha uma depressão por trás. Tinha muitas... Então, assim, foi complicado. Sim. Foi complicado. O peso da situação foi complicado. Eu sou grato a Deus porque eu consegui ouvir.